Neste domingo 5 de julho somos convidados a meditar sobre o texto de São Mateus, capítulo 11, versículos 16 a 19 e 25 a 30. A pergunta que fica no ar é: será Jesus realmente o Messias? Por que é que ele foi rejeitado por tantas pessoas a ponto de o prenderem, de o condenarem, de o crucificarem, de o matarem? E por que é que Jesus hoje é considerado como a grande fonte de inspiração para tantas milhares e milhares de pessoas ao longo de gerações e em todas as partes do mundo? Mas a que compararei esta geração? É semelhante aos meninos que, sentados nas praças, clamam aos seus companheiros: tocamos-vos flauta e não dançaste, cantamos lamentações e não pranteaste. Porquanto veio João não comendo nem bebendo e dizem: tem demónio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo e dizem: eis aí um comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada pelas suas obras. Naquele tempo falou Jesus dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Oremos. Amantíssimo Senhor, Deus nosso Pai, Senhor Jesus, que és a palavra feita carne, Espírito de Deus, Espírito de vida e de comunhão, que és fogo purificador e que és fogo transformador. Pedimos-te, Senhor, que sejas com todos aqueles que ouvem esta palavra, para que ela se transforme em fonte de vida, de esperança e de confiança em Ti, para a honra e glória do Teu nome. A Ti te suplicamos, a Ti que és a luz do mundo. Amém. Jesus revela-nos com estas palavras, por um lado, uma crítica àqueles que criticaram João Batista, porque era uma pessoa que vivia no deserto e afastada das pessoas, e que criticavam o próprio Jesus porque fazia exatamente o contrário. Portanto, muitos daqueles que eram a elite intelectual e religiosa do seu tempo não se reviam nem em João Batista, nem em Jesus. No fundo, por que motivo, podíamos perguntar, é que eles se recusavam a participar deste movimento que um e outro criaram e que tendia a trazer o povo para uma nova relação com Deus, para uma renovação da sua fé, para uma purificação por meio do batismo e para uma recepção da parte de Deus de uma nova realidade de comunhão, de fraternidade, aspirada pelo povo há tantos anos. Estas pessoas, na verdade, nunca estariam contentes nem com um nem com o outro, porque a sua imagem de enviado de Deus, ou de Messias, ou de ungido, era de um rei que viesse libertar e com autoridade impor um poder que haveria de transformar Israel num país independente, a Judeia num país independente do jugo romano, e a levar ao tempo em que Israel foi realmente um pequeno poder, no tempo de Davi e Salomão. Nenhum nem outro correspondiam aos anseios daqueles que se imaginavam de novo no topo do mundo. E estes sábios entendidos recebem de Jesus uma crítica quando ele agradece a Deus por precisamente lhes ocultar o conhecimento profundo de que Jesus vem em missão do Pai e vem em missão de resgatar o seu povo das suas amarras, dos seus males, dos seus demónios, das suas possessões, das suas escravaturas, para um tempo de novidade, de partilha, de celebração, o tempo do reino de Deus.
Jesus condena essas pessoas não porque eles são conhecedores da lei, ou porque estudam a palavra, ou porque procuram a sabedoria, mas precisamente ele diz no versículo 19 de São Mateus, capítulo 11, a sabedoria é justificada pelas suas obras, ou numa outra variante, a sabedoria é justificada pelos seus filhos, ou seja, na verdade, o caminho da sabedoria que Jesus trilha, que ele traz ao mundo, é o caminho que acaba por se revelar e se comprovar pelas consequências que essa sabedoria traz. Jesus responde com as palavras sobre os seus frutos, sobre as suas obras, sobre aquilo que ele faz. Quando João Batista, ele próprio, também se interroga e manda inquirir a Jesus se é realmente ele o Messias ou não. E é na prática, é nas consequências dos seus atos que Jesus se revela verdadeiramente como o Messias, porque ele é aquele que vem, como dizia no texto de Isaías, aquele que vem para libertar das cargas, para devolver a vista aos cegos, para devolver a vida àqueles que já morreram. Jesus tem o poder de Deus e todo o poder Deus lhe dá. Ele diz estas mesmas palavras e ele conhece o Pai e o Pai conhece-o a ele. E tudo quanto o Pai se revela a ele, o Senhor Jesus revela àqueles a quem ele quer, àqueles que o recebem, àqueles que são humildes porque procuram realmente a presença de Deus, a palavra de Deus, o ensinamento de Deus, a orientação de Deus, no sentido da sua vida, da sua busca espiritual. E Jesus é a resposta àqueles que estão em procura da presença de Deus. Aqueles que não procuram Deus, mas que procuram, no fundo, fazer-se a si mesmos como as pessoas com prestígio, com importância, com poder, com sabedoria acima dos outros todos, esses não precisam de Deus, esses não precisam de Jesus e não precisam muito menos de João Batista. Por isso, quando João Batista foi posto na prisão, e quando João Batista veio a ser morto por ordem de Herodes, todos se encolheram e diziam até, como Jesus refere aqui nestas palavras, que ele até teria um demónio. Portanto, encontram justificações para não defenderem, para não se envolverem no movimento de João, e encontram também justificações para não se envolverem no movimento de Jesus e também para não o defenderem quando ele acaba mais tarde por vir a ser tão hostilizado que acaba por ser preso, condenado e morto numa cruz. O Senhor Jesus agradece a Deus porque, apesar de que há este movimento de hostilização, de rejeição daqueles que vêm em nome de Deus, tanto João como Jesus, na verdade a sabedoria acaba por fazer o seu caminho. E as obras que Jesus realiza, os filhos que ele deixa espirituais, a semente que ele semeia no coração das pessoas, pela sua presença, pelo seu toque, a sua sensibilidade, pela sua atenção para com aqueles que realmente vivem exaustos, cansados e oprimidos, essa sua presença acaba por despertar neles a redescoberta de que Deus vem nessa pessoa, na pessoa do Senhor Jesus, a os encontrar e a os fortalecer para uma vida nova. Por isso, ele é reconhecido pelos humildes, por isso ele é reconhecido pelas crianças, por isso ele é reconhecido por aqueles mais pequenos da sociedade que, de uma forma geral, são desprezados, são chamados de pecadores, são postos à margem da presença de Deus na concepção que as elites religiosas do tempo de Jesus têm da religião de Israel. O Senhor Jesus é um mestre que, como no tempo dele, por vezes quem se colocava a aprender de um mestre, colocava-se sob o jugo ou submetia-se ao jugo dos seus ensinamentos. O jugo é uma imagem que temos na Bíblia de que Deus coloca-nos um jugo que, no caso do Senhor Jesus,
é um jugo feito à medida, é um jugo que não cria feridas, que não provoca calos ou sofrimento no pescoço daquele que põe o jugo do Senhor Jesus. É um jugo feito à medida, como antigamente eram postos os jugos nos pescoços dos bois que puxavam o arado. O Senhor Jesus é aquele que põe um jugo, ou seja, que nos deixa uma carga que é fácil de levar, que é leve de levar, que não nos aperta, que não nos estradilha, que não nos impede de nós fazermos a missão que o Senhor Jesus nos delega. Porque a missão que Ele nos delega é uma missão que Ele nos delega com amor. E, no fundo, podemos dizer que o tema de toda esta mensagem é que, como está também escrita na Escritura, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E aquilo que o Senhor Jesus nos proporciona com o seu ensinamento, sendo Ele o nosso mestre e cada um de nós o seu discípulo ou a sua discípula, é que Ele nos deixa uma carga fácil de levar, porque é a carga do amor. E quando nós temos como fardo amarmos a Deus sobre todas as coisas, amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos, certamente que o fardo do amor não é um fardo pesado, mas um fardo leve e um fardo que nós levamos com ação de graças pelo Senhor, que nos incumbe dessa missão de nós sermos também como Ele, aqueles que acreditamos que, apesar de todas as críticas, apesar de parecer muitas vezes que o mal supera todas as coisas, o que acontece na realidade é que o movimento continua, o rio continua a correr e o bem que Deus asperge sobre todos nós continua a fazer como a chuva render cada semente de palavra que Ele faz brotar no nosso coração. Que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz. Amém.